E chegou um momento, Senhor, de o Senhor nos transbordar. Ó Pai, usa tua serva aqui, Senhor, de forma poderosa, de forma ousada, de forma extraordinária, Senhor, na nossa vida. Ó Pai, ela está aqui, Pai, no temor, no tremor e na fraqueza, mas sabendo que o Senhor opera através dela. E quando o Senhor opera, Pai, o Senhor faz algo maravilhoso. Usa a tua serva em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, igreja. Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Marcos 10, verso do 41 ao 45. Marcos 10, do verso 41 ao 45. Que fala: Quando os outros 10 ouviram essas coisas, estava havendo um embate nesse capítulo, começa no 35, fala quando Tiago e João, eles estavam ali conversando com Jesus, e eles chegaram para Jesus e disseram: quando vier o teu reino, permita que um assente à tua direita e outro assente à tua esquerda. E aí no meio dessa conversa, chega o verso 41, onde os outros 10 discípulos de Jesus ouviram essas coisas e ficaram ali indignados com Tiago e com João. E o verso 42 continua dizendo: Jesus então chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Jesus, ele estava falando aqui, aí fora no mundo, os governantes, aqueles que estão acima, que estão no poder, eles exercem o domínio e o governo sobre as pessoas. O verso 43 continua: não será assim entre vocês, não será assim entre nós. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. O verso 44 continua e diz: e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. O verso 45 continua: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Pai querido, em teu nome e em nome do teu Filho Jesus, nós nos rendemos ao poder da tua palavra. É essa verdade que norteia os nossos dias e nos fortalece, nos alimenta e nos leva a viver todos os dias e compreender qual é a tua vontade para nós. Eu te peço, Senhor, que nessa noite teu Espírito Santo possa nos sacudir, possa nos preencher por dentro, nós possamos compreender verdadeiramente qual o teu propósito para nossas vidas e que nós possamos nos render a esse propósito. Pai querido, que nós possamos, além de enxergar as nossas necessidades, nos colocar à disposição para que o teu reino, que é o reino de serviço, se mova através de nós. Em nome de Jesus Cristo, é assim que eu te oro e eu te agradeço por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. E para começar, a gente já leu esses versos. Você pode ler em casa. Deus, ele vai falar muito conosco ainda sobre isso que Jesus ele tratou com os discípulos naquele momento. Os discípulos estavam ali. Eu acredito que no momento que os outros 10 discípulos estavam ali indignados com Tiago e com João. E por incrível que pareça, Pedro nesse momento não estava envolvido nessa treta, ele estava de fora, né? Estava questionando. Mas eu acredito que nesse momento de indignação, quando os discípulos estavam ali questionando por que eles tiveram essa ousadia, talvez dentro deles estava se perguntando:
Não deveria ser eles que deveriam sentar à direita e à esquerda. Deveria ser um de nós, deveria ser eu. Talvez a indignação deles foi porque eles tomaram a frente e disseram assim: Jesus, eu quero um lugar do teu lado, eu quero um lugar junto de ti para governar, para te aconselhar, para ser um dos teus ministros quando o teu reino chegar e for estabelecido aqui na terra. E Jesus, ele chegou para eles e disse o seguinte: vocês não estão entendendo. Vocês estão falando de um governo natural. Vocês estão falando de um governo ímpio, onde os maiorais, onde os governantes dessa terra, eles sobrepõem sobre os menores. Mas no meu reino é diferente. No meu reino é o menor que é o maior. O que se faz primeiro é aquele que se faz servo. Então Jesus, ele exortou os discípulos dele, disse assim: eu também, eu não me excluo dessa situação não. Porque até mesmo eu desci, o Filho do Homem veio, não foi para ser servido, mas para servir e entregar a sua própria vida em resgate de muitos. E eu queria que, por favor, que pudessem acender a luz da igreja. Eu queria pedir para que as pessoas que servem no Hope ficassem de pé em nome de Jesus. Pessoas que servem no Hope, glória a Deus. As pessoas que servem no New Life ficassem de pé, glória a Jesus. As pessoas que servem no Acolher, por favor, fiquem de pé. Glória a Deus pela vida de vocês. As pessoas que servem na mídia, fiquem de pé, se puderem. Glória a Deus por vocês. Me deixam tão magras na foto. Show. Eu fiquei feliz hoje. Desculpa, pastor. Não foi felicitar, mas você estava me contendo. Não tirei. Eu fiquei assim, pensando, se ele estava parecendo bem não hoje. Aí ele porque a mídia emagrece a gente, né? Mas sabe que... Eu queria que o CT Kids ficasse de pé nessa noite, em nome de Jesus. Ministério CT Kids, quem serve no Kids, ficasse de pé. Glória a Deus, meus irmãos, pela vida de vocês. Deus abençoe cada um. Eu queria que a pessoa da cantina, minhas irmãs, ficassem de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Pessoal CT Story, quem serve CT Story, fique de pé também em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Jesus por nossas vidas. Pessoal de 5 pães, 2 peixinhos. Já tem alguns em pés. Aleluia, glória a Jesus. Pessoal do Ministério Graça. Glória a Deus. Pessoal do Dunamis. Quem serve no Dunamis, fica de pé em nome de Jesus. Pode ficar de pé, juventude. Aleluia. O pessoal do Pulsação, pudesse ficar de pé. Pulsação, amém. Glória a Deus, amém. O pessoal do Louvor, aleluia. Glória. Amém. O pessoal da Aliançados, pastor, fique de pé agora. Pessoal da intercessão, da voz, tem alguns de pés intercedendo por nossas vidas, mas os que não estão servindo hoje, fiquem de pé em nome de Jesus. Glória a Deus para a vida de vocês. E o pessoal da dança, né? Amém. Aleluias. Glória a Jesus para a vida de cada um de vocês. Eu queria que quem não ficou de pé pudesse olhar ao seu redor. Olhe. Amém. A gente pode aplaudir ao Senhor pela vida desse servo do Senhor. Deus abençoe cada um de vocês. Podem sentar em nome de Jesus. O tema dessa noite é servir. Pode apagar as luzes. Uma entrega de amor. Eu acho que o que resume entre tantos significados dessa palavra é que servir, segundo Jesus, é uma entrega de amor.
Antes de eu me converter, de eu aceitar Jesus, eu ficava olhando os crentes, né, que passavam na rua. E eu ficava me questionando. Meu Deus, todo dia esse povo está na igreja. É na segunda, passa gente vindo da igreja. É na terça, passa gente vindo da igreja. Na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, 5 horas da tarde, o pessoal está voltando da igreja para de noite ir para a igreja novamente. E eu ficava me perguntando o que é que tanto esse pessoal faz na igreja. E eu acredito que esse pensamento não era um pensamento somente meu. Eu acredito que muitos de nós aqui, antes de ser alcançado por Jesus, por seu amor e por seu propósito, também pensava isso. Mas depois que eu me converti, e agora eu passei a olhar para Jesus, entender o Evangelho, compreender Jesus, foi que agora eu compreendi, olhando para Ele, o propósito de sua vida. Que era, sendo servo, ser servo, servir as pessoas, mesmo sendo Deus. E aí eu comecei, então, a compreender aquelas pessoas. Aí eu comecei a entender o porquê todos os dias aquelas pessoas iam para a igreja. Ou quase todos os dias aquelas pessoas estavam na igreja. Porque elas estavam se movendo no reino de Deus, servindo a pessoas. Elas estavam trabalhando para que o reino de Deus ele avançasse e alcançasse pessoas. E justamente Marcos 10:45 fala sobre isso. Porque nem mesmo Jesus ele se privou disso. Nem mesmo Jesus ele se ausentou disso. Ele disse, olha, até mesmo eu, o Filho do Homem, eu não vim aqui para ficar sentado na cadeira esperando ser servido. Pelo contrário, eu vim para servir. Talvez eu pudesse ficar sentado na sinagoga, sentado numa pedra, somente orientando, delegando e direcionando, e vocês me ouvindo porque eu teria autoridade para isso, mas eu não fiz isso. O meu exemplo não foi ficar sentado em uma cadeira dizendo o que fazer, mas eu me coloquei como exemplo e eu servi. E além de servir, ainda fui mais além, eu dei a minha vida em resgate de muitos. Eu dei a minha vida em favor de muitos. Nós sabemos que por onde Jesus ele passava, ele servia as pessoas. Ele servia as pessoas quando ele ensinava, ele servia as pessoas quando ele curava suas emoções, ele servia as pessoas quando ele libertava elas, quando ele alimentava elas, quando ele sarava as suas feridas. Por onde ele passava, Jesus ele era intencional. Por onde Jesus passava, ele era intencional quando ele lidava com as pessoas. Cada pessoa que Jesus encontrava, ele não encontrava aleatoriamente. Ele não deixava aquele momento passar sem que ele tocasse aquelas pessoas com o servir dele. E ele disse, eu vim para fazer isso. Eu vim para resgatar cada pessoa que eu encontrar no meio do caminho. Todos que cruzarem comigo, ouvirem falar de mim, eles vão ser tocados por esse meu modo de agir. Eles serão resgatados pela minha vida. Jesus ele era muito intencional naquilo que ele fazia. Jesus não estava aqui na terra aleatoriamente, esperando uma oportunidade de fazer. Não, ele era a própria oportunidade. E todos aqueles que encontravam com ele bebiam da água que ele servia. E eu ficava pensando muito nessa questão do Marcos 10. E Jesus, quando ele veio na terra, ele fala bem isso. Ele sabia qual era o propósito da sua vida. Jesus, ele sabia que além de servir, ele ia ter que se entregar. Ele sabia que além de operar muitos milagres, ele ia ter que morrer por essas pessoas. E em nenhum momento, Jesus, ele fugia do seu chamado. Em nenhum momento, Jesus se ausentava de cumprir o seu propósito. Pelo contrário, todos os dias, ele progredia, ele avançava, seguindo o propósito dele, o propósito ao qual ele foi enviado. O propósito da sua vida, ele cumpria e ele não fugia dele. E quando nós passamos agora a entender o nosso propósito, quando a gente começa agora a entender o propósito que Deus tem para nossas vidas, não faz nenhum sentido a gente não cumprir. E nós não desejamos ficar longe dele. Vocês precisavam ver o rosto de vocês quando vocês se levantavam ao chamar vocês pelo propósito. E não era uma vanglória, não era orgulho próprio, mas era alegria de ser participante de algo que move o reino de Deus.
é fazer parte de uma extensão do projeto de Deus aqui na terra para resgatar pessoas. Aquilo que vocês expressavam quando vocês se levantavam foi aquilo que Jesus falou para os discípulos deles. Vocês estão aqui esperando glória pessoal. Vocês estão aqui esperando ostentação. Vocês estão esperando aqui governo natural. Mas eu não vim estabelecer isso. Aquilo que eu vim estabelecer é espiritual e vocês estão muito distante disso. Quando vocês se levantaram, vocês disseram isso. Eu estou aqui. Como Kids, como Acolher, como Cantina, como Louvor, como todos esses ministérios para servir e entregar a minha vida em favor de muitos. Foi muito lindo ver isso refletido, o Evangelho de Deus ser refletido no rosto de cada um de vocês. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um que compreende o seu propósito e se entrega a Ele e não foge dele. Há muito tempo, eu aprendi que o Evangelho de Cristo, ele não é só um evangelho de entrega de bênçãos. Eu até entendo que quando a gente chega aqui na igreja, nós chegamos com necessidades, sim. Quando eu fui a primeira vez para a igreja, eu fui com necessidades, eu fui com carências, eu fui com dores, eu fui ferida pelo mundo, ferida por pessoas. Eu fui necessitada de que Jesus realmente tratasse a minha vida. Eu fui buscar em Cristo aquilo que eu não encontrava em mim, nas pessoas, nem no mundo. Então é normal nós chegarmos aqui na igreja e buscarmos do Senhor aquilo que a palavra fala, suas boas novas para nossas vidas. É muito normal. Está tudo certo. Está tranquilo em relação a isso. Mas a gente precisa entender algo, que o Evangelho de Jesus, ele não se resume só à entrega de bênçãos. Ele não se resume só a isso. A gente precisa sair desse ambiente. A gente precisa entender que existe uma outra literatura de Jesus que não é só para nós. Me dá, me dá, me dá. Feito o apóstolo fala, sanguessugas. Só querem sugar, só querem receber, só querem receber. Não é assim. Não é assim que o Evangelho funciona. A gente precisa, é necessário que a gente venha avançar para um outro nível de maturidade. Nós precisamos sair desse nível que chegamos aqui, onde necessitamos do Evangelho, que se manifesta as bênçãos boas novas de Jesus, e passamos para um outro nível, onde nós compreendemos que a nossa consciência da bondade de Deus também deve nos levar ao nosso dever como cristão. E isso vai mostrar que nós estamos amadurecendo. Quando a gente não vem para a igreja somente para requerer algo do Senhor, mas para manifestar a nossa consciência e dever como cristão e a nossa atitude de gratidão por aquilo que Ele já fez por nós. Porque quando eu lembro daquilo que Jesus fez por mim, eu vou me lembrar que o meu irmão também precisa disso. E que eu possa ser ponte para que o meu irmão também receba aquelas bênçãos que eu recebi no começo e possa agora juntar as mãos comigo e alcançar outras pessoas para o reino de Deus. Então, a gente precisa sair desse nível de imaturidade e passar para um nível de maturidade onde a minha consciência da bondade vai me levar, sim, também a avançar os meus deveres, como filhos de Deus, como servos dele aqui na terra, como imitadores de Cristo aqui na terra. A minha consciência cristã vai me levar para um outro nível agora, e levar agora a outros comportamentos, a outros posicionamentos, a tomar novas atitudes. E essa atitude vai revelar a minha gratidão por aquilo que Jesus fez por mim. E é por meio dessa maturidade espiritual que vai ser revelada em nosso caráter, que a gente vai sair do nível de consumidor do Evangelho, sabe? Aquele que vem e pega na prateleira o que precisa, aquele que vem e pega aquilo que está precisando naquele dia, naquele momento, e vai passar para um outro nível agora, de propagadores do Evangelho. A gente vai começar agora a falar das boas novas, e não apenas agora se encher, ficar bem farto delas, não. A gente vai agora falar, porque a boca fala daquilo que nós estamos cheios.
Então a gente vai deixar de consumir, de apenas consumir, porque não vamos deixar nunca de consumir, nós vamos prosseguir em conhecimento e crescer nessa verdade, mas nós vamos sair somente desse nível e passar agora a propagar o Evangelho de Jesus. A gente vai agora entrar no outro nível, que além de propagar o Evangelho, nós vamos agora ser também servos desse reino. Onde o Pai disse, onde Jesus disse, aquele que pensa ser o primeiro, na verdade ele é o último. Aquele que não almeja estar na frente, que deseja estar lá atrás servindo. Nós vamos agora passar a ser servos desse reino e vamos ser cooperadores da Igreja de Deus aqui na terra. Nós vamos cooperar para que a casa do Senhor se largueça e caiba a cada vez mais pessoas. E nós vamos nos comprometer para trazer essas pessoas para a casa do Pai, para estar juntamente conosco, para naquele grande dia a gente ter uma grande multidão subindo com a gente. Porque Jesus disse, eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos, e esses muitos eles vão chegar através de nós. Mas se nós ficarmos ainda com essa mentalidade, com essa meninice de só me dá danoninho, a gente não vai conseguir trazer ninguém. Não vai, pastor. E eu aprendi isso com o Senhor. A gente não vai chegar a trazer pessoas aqui, porque um bebê não carrega outro bebê. Mas crescidos, maduros, compreendendo o nosso papel no reino de Deus, nós vamos trazer essa multidão. 1 João 2,6 fala que se nós estamos em Cristo, nós devemos andar como Ele andou. Nós não dizemos que somos cristãos, somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus. Então, se nós estamos nele, se nós pertencemos a Ele, nós vamos andar assim como Jesus ele andou, operando assim como Jesus operou, fazendo como Jesus fez e cumprindo o propósito assim como Ele cumpriu. Vai ser desse jeito. Nosso pertencimento a Ele vai nos equiparar a Ele, vai nos revelar a glória dEle. Nós não vamos mais esperar ser colocados no colo e ficar sendo levado de um lado para o outro. Vem para cá, menino. Vem para cá, menino. Feito um bebês que precisa o tempo todo de cuidado. Pelo contrário, agora amadurecidos, somos nós que vamos cuidar dos mais novos. Amadurecidos, somos nós que vamos cuidar da igreja. Somos nós agora que vamos cuidar daqueles que vão chegar. E cuidar como? Cuidar com o nosso serviço, com nossa intercessão, cuidar com nossos direcionamentos. A gente vai cuidar discipulando, a gente vai cuidar protegendo, a gente vai cuidar dando a palavra. Nós vamos agora fortalecidos no Senhor, entendendo o propósito para a nossa vida, envolvidos na obra. A gente não vai mais ficar no colinho, a gente vai ficar trabalhando, servindo ao reino e conduzindo a igreja ao propósito que ela deve chegar. A gente vai cooperar para o avanço da igreja. E eu declaro em nome de Jesus Cristo que o número de pessoas que estavam aqui de pé vai multiplicar. A pastora falou que nós temos 318 dias para o novo de Deus chegar. E eu declaro que esse número que estava aqui em pé vai multiplicar muito. Vai ser tanta gente servindo, mas tanta gente servindo que quem não serve vai ficar constrangido e vai passar a servir. Vai ficar constrangido. Vai olhar para lá e dizer, só tenho eu sentado agora? Não, tenho que me sentar, me levantar e me mover também. Só tenho aqui agora tomando mamadeira? Não, tenho que jogar a mamadeira fora, tenho que pegar a colher, mexer na panela e dar a comer àqueles que vão chegar. Porque é isso que Jesus espera que a gente passe a viver. É isso que Jesus espera que a gente passe a fazer. Porque uma vez que o Evangelho chega para nós, é para agora levar o Evangelho para outras pessoas. Ou não é isso que 2 Coríntios 5, 17, 18 fala? É sobre isso. Aleluias. E muitas pessoas falam assim, é porque já tem muita gente de serviço. Não é sobre não ter o que fazer. E não é sobre já ter muita gente a fazer. Porque quando a gente convida as pessoas, quando as pessoas são chamadas, a gente escuta muitas desculpas.
Ah, mas já tem muita gente servindo no acolher, não precisa de mais pessoas, não. E tem 5 pessoas na porta hoje, não precisa nada. Olha para a cantina, está todo mundo ali servindo. Já tem 3 pessoas, se entrar mais um ali, não vai ter nem onde ficar mais. Não, deixa eu ficar aqui meio sentadinho, no culto, fortalecendo a minha fé, alimentando o meu espírito, né? Guardando a minha salvação, chegar na minha casa, tocha de fogo para espalhar para a minha família. Eu já estou fazendo já a minha parte. Não é assim não, meu irmão? É muito bom, sim, quando a gente chega lá na frente e tem pessoas que vão zelar pelo nosso carro, vão zelar pelas nossas vidas. Já organizaram aqui, ó, todo o culto para a gente entrar, sentar e receber. É muito bom chegar ali e receber um caloroso abraço. É maravilhoso isso. Ver aquela mesa preparada com tanto carinho, né? Com tanto prazer, com tanto, a gente vê amor em cada detalhe daquela mesa. É muito bom chegar. Eu mesmo, muitas vezes, quando eu cheguei aqui, com muitas feridas do que havia já acontecido na minha caminhada, foi aqueles abraços, pastora, que trouxe bálsamo para o meu coração. E cada abraço falava algo para mim. Se renda ao novo de Deus. Se permita ao novo de Deus. Eu me lembro muitas vezes quando eu passava escondidinha, lá embaixo era meu cantinho. Eu já troquei de cantinho, hoje o pastor me tirou do cantinho. E um irmão se levantava, ele faz parte do acolher, mas ele não estava servindo esses dias. Mas ele vinha até mim e me dava um abraço. Ele não estava de serviço. Mas o serviço não é no dia que você serve. Você é servo todos os dias. Se Deus te chamou, exerça. E eu ficava impressionada que eu passava escondida. E o irmão me via, ia lá e me dava um abraço. E Deus dizia, se permita. Se renda. Ouça. Se deixe ser conduzida. É muito bom, sim, a gente sentar nessas cadeiras e fortalecer nossa fé. É para isso que essa estrutura é montada com oração, com consagração e com jejum, para que o ministério de Jesus encontre nossas vidas e a gente seja fortalecido. A gente realmente sai daqui com uma sarça ardente para incendiar por onde a gente passar. Essa estrutura, ela faz parte de todo um conjunto para edificar a igreja. Mas eu vou perguntar algo a você, que pensa em apenas se fortalecer e se nutrir por conta da sua própria vida. Digamos que está uma grande seca no bairro e tem um irmão aqui na rua de trás. E esse irmão chega para o pastor e fala assim, pastor, eu tenho na minha casa uma cisterna, eu tenho bastante água. Mas assim, na minha rua não entra carro. O senhor vai ter que ir lá e pegar de balde e trazer para a sua igreja, para não faltar água para a sua igreja. Eu quero servir a sua igreja, dando essa água. O pastor se alegra, o pastor chora, que ele chora. E aí, ele se disponibiliza. Não, então eu vou. E assim, a minha cisterna só entra balde de 20 litros. Não adianta ir com balde grande, que tem que ser de 20 litros. Eu vou dar ao senhor 2.000 litros de água. Só amém, glória a Deus. 2.000 litros, 20 litros por balde, 100 viagens ele ia ter que dar, se ele fosse sozinho. Mas aí o irmão fica sabendo da bênção e diz, pastor, eu vou com o senhor. Então agora são 2 pessoas, 50 viagens, 25, eu anotei aqui porque eu era boa de matemática, mas não sou mais boa. Depois do celular, complicou. 50 viagens, cada um ia dar, cada um ia carregar 1.000 litros de água. Ria não, minha gente. Se eu fizer aqui uma multiplicação, você não vai saber. Digamos que agora são 4 pessoas. A notícia se espalhou que alguém doou água para a igreja. E agora 4 pessoas decidiram, mais 3 pessoas decidiram estar junto com o pastor. Seriam agora 25 viagens. Cada um traria com um baldezinho de 20 litros, 500 litros de água. Joia. Glória a Deus. Mas digamos que no meio do caminho, uma dessas pessoas já está cansada e decide dar uma paradinha. Aquele peso que tinha sido dividido, ele volta para os outros que decidiram continuar, trazer água para a igreja. E eu declaro em nome de Jesus Cristo, que
você que serve, vai ter suas forças renovadas. Que no nome de Jesus Cristo, vocês não servirão com nenhum peso, vocês servirão sem reservas. Que o próprio Espírito de Deus se encarregará de gerar muita alegria toda vez que você se levantar para servir. E essa alegria vai produzir mais força para dia após dia você se entregar cada vez mais a esse altar de adoração chamado serviço. Em nome de Jesus, essa é a minha adoração. Digamos que os 4 voltaram ao serviço, está lá os 4 agora lá trabalhando, lindo. E aí chegam mais irmãos. Não, agora somos 10 pessoas. Agora somos 20 pessoas. Agora somos 40 pessoas. Agora somos 100 pessoas. E aí? Cada um vai carregar um balde. 100 pessoas, cada um carrega um balde de 20 litros. Não vai ficar pesado para ninguém. E um serviço que duraria quase um dia inteiro de suor, muito cansativo, mas com muito amor, seria feito por 100 pessoas, com o mesmo amor, com a mesma alegria, de uma forma mais rápida. E daria mais tempo para fazer outras obras para o Senhor. Certa vez o pastor aqui no culto, ele falou algo. Ele disse: irmão, se você não fizer aquilo que Deus ele confiou a você, está aqui quem vai fazer. Talvez o Senhor não falou isso para mim, pastor, mas eu recebi aquela palavra, eu confesso ao Senhor. E o Senhor continuou falando assim: está aqui quem serve, está aqui quem vai servir no seu lugar. Mas você não se esqueça que enquanto eu estiver fazendo aquilo que você não está fazendo, escutem bem isso, aquilo que você não está fazendo, eu vou deixar de estar atendendo uma pessoa, que você não vai no meu lugar. Isso é muito forte. Alguém tem que carregar 2 baldes, porque uma pessoa não se disponibilizou a carregar um. É muito forte, meu irmão. Talvez essa casa que não foi atendida foi a minha e foi a tua. E eu quero dizer ao Senhor hoje, nessa noite, pastor, que durante muito tempo, as feridas que eu carregava, elas me limitavam. Durante muito tempo, elas foram motivo das minhas desculpas e minhas ausências. Mas eu quero dizer ao Senhor nessa noite, que eu me disponho a carregar o balde com o Senhor. E eu espero que, para a glória de Deus, e eu espero que nessa noite, mãos possam se levantar também, para glorificar o Senhor com o seu serviço, em nome de Jesus. Deixa eu ver onde eu parei. E muitas pessoas falam também assim: mas também é porque, também não é sobre fazer de qualquer jeito, porque muitas pessoas falam assim: já tem quem faça, ou então, eu vou fazer, mas eu quero fazer do meu jeito. Não é assim. No nosso serviço, deve ser revelado a nossa alegria em servir ao Senhor, a nossa entrega ao Senhor. Nós temos que nos disponibilizar para que Ele faça através de nós. E quando Ele faz através de nós, a gente revela a alegria em servir, a gente revela a nossa gratidão, a gente revela o nosso compromisso com Deus, a gente revela o nosso amor pelas vidas. E isso é quando a gente se disponibiliza para que o Senhor faça através de nós e não fazer do nosso jeito. Porque quando a gente faz do nosso jeito, não é Jesus que aparece. É a nossa arrogância, é nosso mau humor, é nossa reclamação. Quantas vezes pessoas, porque estão servindo do seu jeito, carregando o peso do seu jeito, começam agora, em vez de louvar ao Senhor por seu serviço, reclamar do seu serviço. Gente, se foi Jesus que te chamou, Ele disse que o fardo dele é suave, é leve, foi Ele quem te deu. Então louva a Ele pelos pesos que Ele está colocando em você, porque você pode carregar. E ore pela vida de quem não está fazendo, para que possa um dia despertar dessa meninice e passe agora a fazer. Porque é isso que Deus espera de pessoas que compreenderam o propósito dele e se disponibilizaram a fazer isso. É dessa maneira que deve funcionar. Lá em Filipenses 2, 6 e 7, fala que Jesus, Ele abriu mão de usufruir dos seus privilégios de rei para se tornar igual a nós, se tornando servo. O próprio Jesus, ele abriu mão de usufruir dos privilégios dele como rei, de se autopromover para agora se tornar igual a nós. Mas ele fez isso por quê? Ele fez isso por amor. Foi por amor que Jesus Cristo abriu mão de todos os privilégios para usar esses privilégios para servir ao reino do Pai dele.
Ele pegou aqueles privilégios que ele podia se autopromover e disse: eu vou usar isso para servir a igreja do Senhor. A igreja que eu vou montar, ao povo que eu vou chamar, ao povo que eu vou salvar, ao povo que eu vou curar. E Jesus agora, a cura que ele tinha, ele usava para curar as pessoas. O poder que ele tinha, ele usava para tratar, transformar as pessoas. A sua autoridade ele usava para destruir os cativeiros na vida das pessoas. O pão que Jesus recebia, ele repartia e distribuía para alimentar as pessoas. Até mesmo a própria vida que ele recebeu de Deus, ele entregou para nos dar vida. Então, tudo que Jesus tinha, ele rendeu aos pés do Pai para servir as pessoas. Eu penso assim que, assim, meu pensamento pessoal, não que eu queira, eu louvo a Deus por tudo que Jesus ele fez na terra, e eu sempre vou falar do amor de Jesus em tudo que ele fez na terra. Amém. Mas eu penso o seguinte, que se Jesus, não é um pensamento cativo, tá? Em nome de Jesus, entendam isso, não é um pensamento cativo não, está repreendido. Mas se Jesus tivesse vindo somente para morrer por nós, nos livrar do castigo eterno e nos colocar junto com o Pai, já seria o suficiente. Já estava bom demais não ir para o inferno e passar a eternidade com o Senhor. Maravilha. E isso nos traz um ensinamento. Isso que Jesus fez, ele foi além do que ele precisava fazer. Esse mesmo pensamento que chegou até mim, chegou com um ensinamento. Além de morrer, de apenas morrer, Jesus fez, ele fez muito mais. Ele não se apegou apenas de nos livrar das garras de Satanás. Ele não se concentrou apenas nos livrar do inferno e nos levar para o céu, se nós disséssemos sim para ele e guardássemos nossa salvação. Não. Ele não se concentrou apenas nisso, ele foi além, ele fez muito mais. E isso é um ensinamento para a minha e para a tua vida. Quando a gente diz assim, mas eu já faço parte disso, eu já faço parte daquilo, eu já tenho o meu ministério. Primeiro, meu irmão, não é o seu ministério. Não é o seu ministério. Glória a Deus que você cuida do ministério que Jesus te confiou, com tanto zelo, com tanto amor, que você se enche para dizer que é seu ministério. Mas foi Ele quem te confiou, o ministério é do Senhor. Amém? Mas deixa eu te lembrar de algo mais. O próprio Jesus, cujo propósito era libertar, salvar, curar, livrar, salvar. Sabe o que foi que ele fez? Um dos últimos ensinamentos de Jesus aqui na terra foi pegar uma toalha, pegar uma bacia, sentar no chão e lavar os pés dos seus discípulos. Jesus, ele fez o trabalho de um escravo. Não é como hoje a gente vai ali no spa e coloca os pés para lavar, os pés para fazer um pé limpinho, não. Ele pegou aqueles pés calejados, sujos, cheios de tanta coisa que tinha naquele chão de antigamente, que não é como hoje, meu Deus do céu. E ele se fez um papel de servo, porque naquela época quem fazia isso eram os escravos. E um dos últimos ensinamentos de Jesus não foi escolher fazer aquilo ou aquilo, mas mostrar que mesmo sendo rei, mesmo sendo filho de Deus, ele servia como o servo, como o mais rejeitado, como um escravo servia. Ele se tornou servo, lavando os pés dos seus discípulos. Eu sei, meus irmãos, que existem talentos que vão nos direcionar, nos apontar um caminho a servir. Sim, quem tem um talento de cantar, né, um dom de cantar, então vai entrar no ministério do louvor. Quem tem talento de dançar, vai entrar no ministério de dança. Mas, meu irmão, estou citando só exemplos também, ministério do louvor, ministério de dança, pastor Lamardini. Amém? São exemplos. Não brinco mais, o pastor.
Não, é de ser fogo do céu. Amém. Não é porque você tem um talento que te direcione para um determinado ministério. Não é porque você tem um dom que vai te encaminhar, te conduzir para servir em determinada situação, que vai te impedir de pegar uma vassoura e varrer a igreja. Que vai te impedir de ajudar no final do culto, levantar essas cadeiras e ajudar a colocar do lado. Que vai te impedir de tu se juntar com o Ministério de Ação Social e distribuir as cestas no final de semana. Não é porque você tem um dom, um talento, que vai te impedir de servir a igreja do Senhor juntamente com teus irmãos. Pelo contrário, Jesus, ele fez isso. Ele disse sim, eu toquei em pessoas, eu libertei, eu tirei cegos da escuridão, eu tirei mortos da tumba do inferno, eu fiz tudo isso, mas eu também lavei os pés. E aí? Por que você não pode fazer outras coisas também? Amém? Lendo Atos, nós vimos que, desde o nascimento da igreja, houve a necessidade de que houvessem ministros, servos, homens e mulheres que se disponibilizassem, eu vou correr, para a cooperação no serviço, para que a igreja ficasse organizada, a igreja avançasse. E eu quero te dizer, meu irmão, que servir é a parte mais nobre da obra do Senhor, porque nos assemelha a Ele. Por mais coisas que a gente faça, como o próprio Jesus disse, vocês farão obras maiores. Nunca a gente vai se comparar com a glória de Deus. Mas quando a gente serve, a gente está igualzinho a Jesus. Igualzinho a Jesus. Do mesmo jeito. A gente está fazendo igualzinho. Imagina só, você servindo e sabendo, Jesus serviu como eu estou servindo. É se tornar igual ao Filho do Homem, que veio não para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida em resgate de muitos. E a melhor semeadura que nós cristãos podemos fazer é entregar a nossa própria vida em favor de outros. É servir com a nossa própria vida em favor de outros. E eu li um texto, certa vez na internet, e eu trouxe. Eu vou correr, eu prometo. Que fala o seguinte: voluntários no passo à frente. Eu vou ler para adiantar. Nos tempos antigos, um certo general, em meio a uma longa guerra, reuniu seus soldados de elite e disse para eles: eu tenho a necessidade de um homem entre vós, só um homem entre vós, meus soldados de confiança, para ser enviado a uma missão especial. Provavelmente, esse homem ele não vai voltar com vida, mas o meu reino e o destino dessa guerra dependerá deste derramamento de sangue. Para vocês não ficarem intimidados, para que vocês não fiquem constrangidos em aceitar o meu pedido, eu vou me colocar de costas, para que um de vocês, e dá um instante para que vocês se deem como voluntário, dê um passo à frente. Estava lá todos os soldados lá de pé, né, naquela formação. E ele disse: eu vou me colocar de costas, para não constranger nenhum de vocês, para que um só de vocês possa se colocar como voluntário de ir à frente dessa batalha e fazer isso que eu estou pedindo. E ao se virar agora, novamente, esse comandante, esse general, ele viu todos os homens alinhados da mesma maneira. E ele ficou muito, muito decepcionado, porque ainda falou assim: poxa, ninguém se apresentou, não tem um de vocês que seja fiel a mim, que possa agora ir à frente dessa batalha, que possa tomar essa atitude, não tem nenhum de vocês que se disponibilizou para servir. E um dos homens, ele tomou a voz e falou assim: Senhor, todos nós demos um passo à frente. Todos nós nos voluntariamos para estar à frente dessa batalha. Ministério de Louvor pode subir. A igreja pode ficar sentada. À nossa frente, uma grande missão a ser cumprida. E essa missão, certamente vai matar, diga assim, o meu ego, o meu orgulho, o meu tempo livre, o meu conforto, os prazeres da minha alma. Vocês estão aqui? Glória a Deus. Mas essa missão, ela vai cooperar para algo muito grande. Vai cooperar para levar a humanidade ao conhecimento de Deus, à sua salvação e ao seu propósito. Falta 318 dias, em nome de Jesus, para o novo de Deus chegar para essa igreja. Mas a gente não vai entrar de qualquer jeito.
Nós precisamos entrar de uma forma organizada, estruturada, para que aquilo que Deus quer fazer possa acontecer. E eu me pergunto, quem é que está disposto a se apresentar imediatamente a Deus para essa missão? Para essa importante tarefa de servir a mesa, de servir a igreja, de dedicar-se ao templo do Senhor, de zelar por sua casa, zelar pelos seus membros, cuidar de cada vida que cruzar por essas portas, de administrar como verdadeiros mordomos a casa do Senhor. Como eu falei, nós temos muitos ministérios. E eu queria só bem rapidinho, eu vim aqui na frente, só um representante de cada ministério que eu falei. Um do Acolher, um da Cantina, um do New Life, um do Kids, um do Louvor. Vem aqui na frente, bem aqui na frente mesmo, em nome de Jesus. Um de cada ministério. Eu falei 15 ministérios, eu queria as 15 pessoas. Uma da Cantina, vem aqui na frente, por favor. Um da intercessão, um da dança. Glória a Deus. Aleluias. Vira de frente para mim. Vem mais para cá. Não, é estruturado, é organizado. Amém. Glória a Jesus. Como eu falei, aquele general, ele não quis interferir na decisão daqueles soldados. E Jesus também é assim. Embora aquele general ficou muito feliz com a disponibilidade e a fidelidade daqueles homens, ele não interferiu. Assim também Jesus, ele não interfere nas nossas decisões. A escolha de servir ao Senhor ou não é nossa. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Talvez eu não consiga entrar nos 15 ministérios, mas eu quero que vocês saibam que podem contar comigo. Assim como eu disponibilizei a carregar o balde, eu quero dar mão a cada um de vocês. E naquilo que eu puder servir, eu estou aqui para servir. E eu pergunto para a igreja agora, se tem um voluntário que quer estar juntamente com esses servos, a caminho daquilo que Deus está preparando para a gente, dê um passo à frente, ficando de pé. Se há um, pode se levantar. Aqueles que estão dispostos a servir, que se disponibilizam a entregar a sua vida em favor de muitos. Tem alguém que se disponibilize a servir o reino de Deus? Se tiver alguém, se levante nessa noite. Podem ficar de pé. Aqueles que estão dispostos a servir. Não tem ninguém disposto a servir? Eles não estão olhando. Só quem está disposto a servir ao reino de Deus, a se entregar sem reservas, a cooperar para que o seu reino avance, a não estar mais na postura de somente receber do Senhor, mas dizer: Deus, eis-me aqui, usa-me a mim. Pode olhar para trás e ver cada um daqueles que disponibilizaram a servir juntamente com vocês no avanço dessa igreja. Podem se virar. Glória a Deus pela vida de vocês. E eu peço que no final desse culto, se essa palavra realmente entrou no teu coração, e agora sim fez cativeiro, procura cada um deles e diz: eu estou aqui para servir juntamente com vocês. Eu quero me voluntariar. Eis-me aqui, usa-me a mim.